fogo começou ao longe, como sempre. Primeiro, um brilho alaranjado dançando entre as copas das árvores. Depois, o cheiro denso de carne e terra queimada. Os noticiários repetiam como um mantra, queimadas espontâneas, como se a floresta tivesse decidido se autodestruir sem motivo. Mas aqueles que viviam à margem da civilização, os ribeirinhos, os indígenas, os pequenos agricultores, sussurravam outra explicação, algo que poucos ousavam investigar. Eles falavam de rituais escondidos, de vozes carregadas pelo vento antes do primeiro clarão e, acima de tudo, do desaparecimento de crianças recém-nascidas que, estranhamente, coincidia com os incêndios mais devastadores. O padrão era sempre o mesmo: uma vila isolada, um bebê levado sem rastros, uma fogueira crescendo no meio da floresta e, no dia seguinte, apenas cinzas, fumaça e um silêncio que pesava no peito como uma sentença de morte. Ninguém sabia exatamente onde começava o fogo, mas todos sabiam o que ele consumia. Algumas vezes, um agricultor relutante se aventurava a seguir o rastro das chamas, e os que voltavam nunca falavam sobre o que tinham visto. Mas não era difícil deduzir. No chão, entre os troncos carbonizados, pequenos ossos enegrecidos emergiam das cinzas, como dentes podres de uma boca faminta. Fragmentos de tecidos infantis, pedaços de panos que um dia foram cueiros ou fraldas, pareciam misturados à terra preta, espalhados pelo vento como uma praga. Os oficiais que patrulhavam a área alegavam não ver nada além de destruição natural. Porém, os mais atentos notavam que aqueles mesmos policiais nunca se aproximavam do fogo até que ele se apagasse sozinho. Eles sabiam de algo. Eles estavam ali não para investigar, mas para garantir que ninguém mais descobrisse. A cidade ignorava, a floresta engolia e as cinzas, essas sim, nunca mentiam. A casa de madeira de Estela rangia com o vento noturno. O cheiro de leite materno ainda pairava no ar quando a mulher despertou subitamente, sentindo um calafrio subir-lhe pela espinha. Algo estava errado. O silêncio era tão absoluto que doía nos ouvidos. Alice, sua filha de apenas 3 dias, não chorava. Com o coração acelerado, Estela tateou o verso ao lado da cama, os dedos trêmulos deslizando pelo colchão vazio. O pânico tomou conta antes mesmo de seus olhos se acostumarem à escuridão. A porta da frente estava entreaberta, balançando preguiçosamente ao sabor da brisa quente
da madrugada. Estela saiu correndo para o terreiro, os pés descalços afundando na terra fria, os olhos varrendo a escuridão como se pudessem arrancar dela a resposta que temia. Foi quando viu pequenas pegadas descalças marcavam o solo úmido, levando para a floresta. Mas não eram pegadas de uma criança, eram pegadas de muitos pés, todas seguindo uma única direção. O desespero tomou conta da vila. Vizinhos acenderam tochas, cães latiam enlouquecidos e homens armados seguiram as marcas no chão, apenas para encontrarem nada. Nenhum som, nenhum vestígio de Alice, nenhuma pista do que poderia ter acontecido. O mais assustador, no entanto, foi o detalhe que apenas alguns perceberam. Um cheiro denso de fuligem, não a fuligem das brasas frias de um fogão a lenha, mas algo mais ácido, mais cruel. O cheiro de algo que um dia teve carne e agora era apenas um espectro de si mesmo. Nos dias seguintes, a polícia veio e fez o de sempre. Anotou nomes, fez perguntas vazias, olhou para as pegadas e, no final, arquivou o caso como desaparecimento misterioso. Mas a vila sabia porque Alice não era a primeira. Sabia porque, ao longo dos últimos anos, crianças sumiam e ninguém encontrava nada além de um rastro de fogo na mata. E, no fundo, todos já sabiam qual seria o desfecho. Dentro de algumas noites, a floresta arderia outra vez. No coração da floresta, longe dos olhos da cidade, uma cerimônia se desenrolava. Encapuzados em vestes sujas de fuligem, os membros da seita se reuniam ao redor de um círculo de fogo. Suas faces estavam ocultas, mas suas intenções eram claras. O mestre de cerimônias erguia as mãos sobre a fogueira, murmurando palavras antigas, cânticos distorcidos que se misturavam ao crepitar das chamas. No centro do círculo, um altar improvisado de madeira carbonizada segurava um pequeno corpo envolto em panos brancos manchados de sangue seco. Os olhos cegos da multidão acreditavam que a criança não era mais humana, mas sim um sacrifício necessário para que a chama purificadora livrasse o mundo de sua corrupção. E então, sem hesitação, um dos acólitos segurou o corpo pequeno e o lançou às labaredas. O fogo rugiu como se tivesse acabado de ser alimentado pelo próprio inferno. O grito que seguiu foi curto, mas lancinante, e então apenas o estalhar da lenha e o farfalhar das folhas ao redor. O mestre de cerimônias sorriu sob o capuz, os olhos brilhando com o reflexo do sacrifício consumado. Para eles, o ritual estava completo, a purificação concluída.
Cada membro da seita enfiou as mãos na terra enegrecida, esfregando-a no rosto, como se absorvessem o espírito que agora ardia na fogueira. Em breve, eles desapareciam na floresta, como sempre fizeram, e as cinzas seriam espalhadas pelo vento, invisíveis, indetectáveis, mas a floresta lembraria. A floresta sempre lembra. O dia amanheceu tranquilo na cidade, como se nada tivesse acontecido. Os jornais noticiavam um novo incêndio fora de controle. Mudança climática, diziam. Queimada ilegal, especulavam. Mas ninguém mencionava os pequenos ossos encontrados entre as cinzas. Ninguém falava dos gritos abafados que alguns diziam ter ouvido na noite anterior. Ninguém queria saber a verdade, porque a verdade era feia, era suja, era terrível. A verdade dizia que os incêndios não eram aleatórios, que as autoridades não estavam ali para impedir nada. Estavam ali para garantir que continuasse acontecendo. Médicos assinavam certidões de óbito falsas. Policiais fechavam os olhos para investigações e, assim, o ciclo continuava. Sempre continuava. E assim será até que ninguém mais se lembre das crianças que desapareceram, até que todas as cinzas tenham se misturado ao solo, até que a próxima fogueira seja acesa. Então, quando a noite chegar e a floresta arder de novo, lembre-se, talvez o que esteja queimando não seja apenas madeira. Talvez nas chamas ainda ecoem os sussurros daqueles que nunca tiveram a chance de falar.